Tranquilo? Bom, hoje a gente vai fazer a correção da atividade 1 do segundo bimestre. Muita gente está com dúvida, mas aqui é super simples de resolver, tá? Essa atividade aqui, ela fala sobre produtos notáveis, que é uma matéria do terceiro e do quarto bimestre do ano passado, tá? Olhando assim, parece ser super complicado, mas a matéria é super simples, tá? Bom, como o próprio nome diz, a gente tem produtos. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem multiplicações. Então, a gente vai ver multiplicações com soma, a gente vai ver multiplicações com diferença e a gente vai ver multiplicação de soma com diferença, tá? Primeiro, a gente vai lá em cima ver a multiplicação da soma. Quando a gente fala multiplicação, normalmente a gente quer o quê? Um número multiplicando pelo outro, tá? Só que aqui a gente tem uma soma multiplicando por ela mesma quantas vezes? 2 vezes, por quê? O meu expoente aqui é 2, tá? E existe um macete para a gente resolver isso daqui. A gente vai fazer o seguinte, ó, o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado, tá? Quem é o primeiro e o segundo termo? Bom, se você está aqui numa soma de dois caras, o primeiro é o primeiro mesmo, tá? E o segundo é o segundo. Então, aqui na letra A, o primeiro termo é x e o segundo termo é y. Então, seguindo esse esqueminha aqui, ó, você tem o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é y, mais o segundo, que é y, ao quadrado. Isso você vai fazer em todos, é um padrão. Olha só a letra B. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Nesse caso aqui, o segundo é 1. Eu coloquei y, mais 1 ao quadrado, tá? Letra C é a mesma coisa. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é o 7, mais o segundo, que é o 7, ao quadrado. Então, a mesma coisa em todos. Olha só, quando você tiver dois carinhas assim, você pode colocar entre parênteses, tá? Para não confundir. Então, é o primeiro, que é 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 3x, vezes o segundo, que é 1, mais 1, que é o segundo ao quadrado. Letra E, você tem 10x, que é o primeiro, então, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 10x, vezes o segundo, que é y, mais o segundo ao quadrado. E a última, o primeiro é A e o segundo é 3x. Então, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é 3x, mais o segundo, que é 3x ao quadrado, tá? E aí, finalizamos a número 1. A número 2, ele pede o seguinte, observe que na figura a área do quadrado é x ao quadrado, então você tem aqui, ó, a área do quadrado é x ao quadrado, e a área do outro quadrado é 49. Letra A, ele pede o seguinte, qual a área do retângulo amarelo? Então, olha só, veja bem, se você tem a área desse quadrado verde aqui, que é x ao quadrado, então você tem que base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura, dá x ao quadrado. Então, eu tenho que cada um desses lados aqui vale quanto? X. Então, esse lado vale x, esse lado também vale x e esse lado também vale x. A mesma coisa com 49. Que número vezes ele mesmo dá 49? O 7. Então, eu tenho que esse lado vale 7, esse lado vale 7, esse lado vale 7 e esse lado do quadrado também vale 7. A área do quadrado ou a área do retângulo é o quê? Comprimento vezes largura. Então, é exatamente o que você vai fazer aqui, ó. Área do retângulo amarelo, comprimento vezes largura. Então, 7 vezes x. Acabou, só isso. Área do retângulo azul, comprimento vezes largura. Então, 7 vezes x. Agora, na letra C, ele quer a área total. Vamos lá. A área do quadrado verde é x ao quadrado. A área dos dois retângulos é 7x mais 7x, 7 mais 7, 14x. E a área do quadradinho lá em cima é 49. Acabou, tá?
Número 3, ele pede o seguinte, para calcular os produtos. A diferença da número 3 para número 1 é o seguinte, o primeiro sinal, que ao invés de ser mais, agora vai ser menos. Então, vamos lá, é o mesmo esquema, ó, primeiro ao quadrado, só que agora é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que o primeiro sinal vai mudar. Então, vamos lá. O primeiro é x e o segundo é y. Então, olha só. O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Letra B, mesmo esquema. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3, mais o segundo ao quadrado. Letra C, 2x menos 5, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 5, mais o segundo ao quadrado. Letra D, o primeiro ao quadrado é o mesmo padrão, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 5, mais 5 ao quadrado. Letra E, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E a última letra F, o primeiro, que é 4x, vou botar entre parênteses, ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 4x, vezes o segundo, que é 3, mais o segundo ao quadrado, tá? Vou passar para o número 4, mas se não deu tempo aí de você copiar tudo, dá uma pausazinha, depois você vai para o número 4, tá? Belezinha. Número 4, determine a área da parte colorida dos quadrados. Então, olha só, na letra A você quer essa parte aqui, tá? Para você ter a área dessa parte aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a área do quadrado todo e diminuir da área do quadradinho. A área do quadrado todo é o quê? Comprimento vezes largura, que é x vezes x. E a área do quadradinho, comprimento vezes largura, que é 3 vezes 3. X vezes x é a mesma coisa que x ao quadrado. E 3 vezes 3, que dá 9. E aí finalizou, x ao quadrado menos 9. Aqui na letra B, você quer essa área pintada aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar esse pedacinho da parte aqui de baixo toda. Então, você vai tirar x menos 3. E daqui da lateral a mesma coisa, ó, você vai tirar do x, que é o todo, menos essa partezinha aqui, então x menos 3. E agora a gente vai fazer a área que é o que? Comprimento vezes largura. Então, vai ficar x menos 3 vezes x menos 3. Não são iguais? Então, isso daqui é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado, tá? Ok, número 5, fácil demais. Olha só, toda vez que você tiver um produto, vocês estão vendo que, ó, no primeiro parênteses os dois são iguais, x e 9. No segundo parênteses também os dois são iguais, x e 9. Isso em todos, olha só. Letra B, x e 1, x e 1. Letra C, 3x e 5, 3x e 5. A única coisa que está mudando aqui é o que? O sinal. No primeiro parênteses, sinal é de mais, no segundo, sinal de menos, ou vice-versa. Toda vez que você tiver esses produtos, que a gente chama de produto da soma pela diferença, o resultado disso daqui no desenvolvido vai ser o quê? Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo. Acabou. Olha a letra B. Quem é o primeiro termo? X. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é 1. Então, 1 ao quadrado. Letra C. Quadrado do primeiro, que é 3x, menos quadrado do segundo. É isso, gente. Fácil, fácil, fácil. Letra D. Quadrado do primeiro, então 7x ao quadrado, menos quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Ah, professora, na letra E é x ao quadrado, não interessa, você vai colocar o quadrado também, ó. X ao quadrado, que é quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. E aí finalizou, tá? Número 6, ele pede o seguinte: qual a expressão que representa a área da figura? A gente já viu que a área do retângulo ou do quadrado é o quê?
comprimento vezes largura. Então, a área aqui é o quê? X mais 3 vezes x menos 3. Qual a alternativa correta? Letra B. Número 7. Escreva uma expressão simplificada para a área da parte colorida da figura abaixo. Então, primeiro você tem a parte verde, que é essa daqui, tá? Como sempre, área, comprimento vezes largura. Então, aqui, ó, 2x mais 1 vezes 2x mais 1 não são iguais. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2x mais 1 ao quadrado. Parte amarela, comprimento vezes largura. Essa largura é essa mesma aqui, ó. Então, vai ser o quê? 2x vezes 2x mais 1. E a parte rosa, comprimento vezes largura, vai ser x vezes x, que é a mesma coisa que x ao quadrado. Belezinha? Número 8, ele fala o seguinte: a área do retângulo é 200. Sendo assim, o valor de n é... Bom, a gente, mais uma vez, vai trabalhar com área de retângulo, que é o quê? Comprimento vezes largura. Então, você tem que n mais 5 vezes n menos 5 é igual a 200. Mas a gente viu, ó, que o produto da soma pela diferença é o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E isso é igual a 200. 5 vezes 5 é o quê? 25. Então, você tem que n ao quadrado menos 25 é igual a 200, tá? Ok, então o que a gente vai fazer aqui? Como a gente quer o valor de n, a gente tem que deixar ele sozinho desse lado. Então, esse 25 que está negativo, eu vou passar ele para o lado de cá, tá? E aí vai ficar assim, ó, n ao quadrado é igual a 200 mais 25. 200 mais 25 dá quanto? 225. Só que eu quero o valor de n, não de n ao quadrado. Então, esse quadrado aqui eu passo para o outro lado em forma de raiz. Então, raiz de 225. Que número vezes ele mesmo dá 225? 15. Então, a alternativa correta, letra C. Belezinha, número 9. A área do quadrado é, mais uma vez, quadrado, comprimento, vezes largura. Então, a área vai ser o quê? X mais 1 vezes x mais 1. Não são iguais? Então, isso daqui é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado, que a gente já desenvolveu lá no número 1, que deu o quê? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Bom, se a gente olhar para ali, parece que não tem essa opção, né? Mas olha só. X ao quadrado mais 2 vezes 1 é 2. Então, aqui, em vez de botar 2 vezes x vezes 1, eu posso colocar o quê? 2x. Mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1, que dá 1. Então, agora sim eu consigo visualizar a resposta correta, que é a letra D. E no número 10, se x mais y é igual a 11 e x menos y é igual a 5, então o valor de x ao quadrado menos y ao quadrado é... Veja bem, x ao quadrado menos y ao quadrado é a mesma coisa que quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E a gente viu que isso é o quê? Produto da soma pela diferença. Mas ele falou pra gente que x mais y vale quanto? 11. E que x menos y vale quanto? 5. Logo, 11 vezes 5 dá quanto? 55. E aí a alternativa correta, letra B. Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido. Copiem os cálculos, tá? Porque o pessoal no presencial está copiando os cálculos, então não é justo eu aceitar o trabalho de vocês que estão de casa sem os cálculos, tá? Segundo bimestre agora, quero ver todas as atividades com os cálculos, beleza? Então, meus amores, um beijo, até a correção da atividade 2.